explicações do Apocalipse, capítulo 1. A revelação de Jesus Cristo, ou Apocalipse, é um livro bíblico que chega até nós, vindo da parte de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, por cujo intermédio unicamente pode vir qualquer revelação divina ao homem. E ele o enviou a João através do seu anjo mensageiro, que, segundo Lucas, capítulo 1, versículo 19, é o anjo Gabriel. Quanto à identidade do autor, pouco há de se questionar. 4 vezes ele se denomina a si mesmo João e declara haver testificado da palavra de Deus. João foi o único sobrevivente dos apóstolos, havendo cada um dos outros encontrado a morte como mártir. Por decreto do imperador, foi ele banido para a ilha de Patmos, a fim de cumprir sentença de prisão perpétua. O livro é chamado A Revelação de Jesus Cristo, para mostrar as coisas que devem acontecer, mas, em outro sentido, é a revelação sobre Jesus Cristo. No Velho Testamento, revela Cristo na profecia. Nos Evangelhos, revela Cristo em sua vida terrestre. Já no Apocalipse, Cristo é retratado em glória, estando à direita de Deus como sumo sacerdote e ministro do santuário celestial. Ele é apresentado também como um supremo juiz. As cenas finais descrevem o Salvador como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para sempre reinando sobre os santos no paraíso restaurado. O foco do livro está em Cristo, que é o centro de toda a profecia, a fulgurante estrela da manhã. As profecias de Daniel e Apocalipse devem ser cuidadosamente estudadas. João diz que o Eterno, Deus, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ele desceu para poder tomar nossa humana natureza, palmilhando conosco a rude estrada da vida. Por nós, morreu sobre a cruz, a fim de remir-nos da morte. João, que conheceu o seu Senhor também quando que na carne, cai agora sob seus pés em profunda reverência ante a sua majestade. E assim faremos nós quando essa revelação de Jesus Cristo nos alcançar a alma. Escrevendo Paulo aos Efésios, ele diz como orou para que pudessem eles, os Efésios, tivessem uma revelação de Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 15 até o 18. 30 anos mais tarde, João recebeu esta revelação e a primeira igreja a que ela foi enviada foi a Éfeso. Não foi ela a revelação escrita para o mundo, mas para a igreja, para os servos de Deus. Apocalipse 1, versículo 1. Quando Deus escreveu na parede do palácio de Belzazar, os sábios não conseguiram ler a escrita
mas Daniel interpretou a mensagem. Os que andam com Deus podem conhecer os seus segredos. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Está escrito lá em Amós, capítulo 3, versículo 7. Conquanto esta revelação tenha sido de muita ajuda para os santos perseguidos do tempo de João e tenha falado a cada século de então para frente, ela tem uma mensagem especial para os que estivessem vivendo justo antes da volta do Senhor. Eis que vem com as nuvens, o apóstolo exclama, e todo o olho o verá. Amém. As 7 igrejas mencionadas no Apocalipse não eram as únicas igrejas da Ásia e nem eram as mais importantes. Sua escolha, entretanto, é profundamente significativa. As cidades onde essas igrejas existiam ficavam ao longo da estrada oficial do Império. Esta via romana foi construída cerca do ano 133 antes de Cristo. Passava por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, onde se encontrava com outra via oficial de importância. O número 7 do Apocalipse é muito significativo. Há 7 igrejas, 7 cartas, 7 estrelas, 7 castiçais, 7 Espíritos de Deus, 7 lâmpadas ardentes, etc, etc. O número 7, encontrado nas Escrituras, denota integralidade, universalidade ou perfeição. Essas 7 cartas contêm a mensagem para as igrejas através dos séculos, desde a era apostólica até o restabelecimento do reino de Cristo. As 7 igrejas representam 7 fases ou períodos da história da igreja, estabelecendo-se desde o tempo dos apóstolos até a vinda de Cristo pela segunda vez. História cuja característica são parcialmente indicadas nos nomes dessas igrejas, porém, mais plenamente, as cartas a elas dirigidas. Em Apocalipse 1, versículo 20, Jesus é representado como sustentando o ministério da sua igreja, simbolizado pelas 7 estrelas em sua mão direita. Então, vemo-lo andando entre os castiçais ou entre igrejas. Não importa que perseguições a igreja tenha tido de enfrentar, o Senhor tem estado com os seus sofredores santos, sustentando-os. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. O Senhor logo virá. Amém.